A graça e a paz de Deus com todos, eu espero que vocês todos estejam muito bem. Estou aqui para gravar mais um vídeo para esse canal, onde eu gostaria de abordar um assunto que eu vejo como algo extremamente importante. Nesse vídeo eu não estarei abordando nenhuma igreja ou denominação evangélica, eu apenas estarei falando daquilo que eu coloquei no título do vídeo, né? O que é extremamente necessário para uma igreja se denominar cristã, né? Evangélica, enfim, chame como você preferir. Iniciando por uma breve introdução do que significa a palavra igreja, né? O que vem a ser essa palavra igreja? Igreja, ela vem do grego eclésia e foi o termo utilizado pelos apóstolos no Novo Testamento para se designar ao grupo de pessoas que pertenciam àquela nova aliança. E esse grupo de pessoas, eles se reuniam para quê? Para que eles viessem aprender os princípios da ética cristã, aquilo que Cristo ensinava. Eles eram discípulos de Jesus Cristo. E por muitos naquela época, a primeira igreja ela foi chamada de cristãos, né? Eram cristãos, ou alguns chamavam de a seita dos nazarenos, enfim. Mas na palavra de Deus, nós vemos somente o termo igreja, eclésia. Então tá, é um grupo de pessoas que estão reunidos para quê? Para entender e conhecer melhor os ensinamentos de Cristo, né? Então tá. Então o primeiro ponto que eu vejo como crucial é que a igreja tenha Cristo. Engraçado, né? Parece bastante óbvio para você, mas infelizmente não é. Entender quem de fato foi Jesus Cristo, como nós vemos em Colossenses 1, 17 a 19, João 1, o que ele veio fazer, o que ele ensinava, é essencial para a igreja. Esses textos todos que estão aparecendo aqui na tela, eu peço que vocês, por favor, abram a Bíblia de vocês, façam a leitura, de preferência acompanhem esse vídeo fazendo a leitura junto com a Bíblia Sagrada de vocês. Toda congregação de pessoas que se denomina cristã deveria focar essencialmente em conhecer cada dia mais o nosso Senhor Jesus, procurando viver como ele viveu, buscando andar de acordo com as suas palavras, sendo de fato seus discípulos. O reino de Cristo, o Evangelho, ele precisa ser o foco principal de toda a igreja, cumprindo o que está em Mateus 28, 18, onde disse assim: Então Jesus, aproximando deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Olha que passagem maravilhosa que eu fiz questão de ler aqui para vocês. Cristo ele fez questão de frisar que era para que eles anunciassem o Senhor para todo mundo e viesse a ensinar a eles as palavras do Senhor. Então nós entendemos que nós não podemos estar criando nada novo, nós não podemos estar acrescentando nada novo. E é óbvio que se assim nós fizermos, tendo Cristo, o Pai e o Espírito Santo também lá estarão, pois eles são compreendidos em um. Eles estarão santificando a igreja, eles estarão lavando a igreja através da palavra de Deus para a volta do Senhor Jesus, que será a nossa glorificação. É bastante importante você ler Romanos 8, né, nesse ponto, que eu acho assim que é algo maravilhoso desde o começo. Então a igreja ela tem que ter projetos de ensino para anúncio do evangelho. Isso aí é crucial para o cumprimento do mandamento do Senhor. Vocês concordam comigo? Nós temos que cumprir o mandamento do Senhor. Aprender quem ele é, o que ele ensinava, o que ele pregava. Tendo esse entendimento, transmitir aos demais, ir por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? Só assim nós poderemos, através desse grupo de pessoas evangelizadas, formar uma igreja. Outro ponto que eu vejo como crucial, o segundo ponto, é nós termos a Bíblia como autoridade, como infalível palavra de Deus, pois assim ela era vista pelo nosso Senhor Jesus. Cristo, ele é chamado de a palavra de Deus. Irmãos, vocês estão vendo o quanto nós darmos a importância às Escrituras? Vocês estão entendendo? Então nós temos que crer na inteira Bíblia, aceitando-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E ela é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. Um grupo que se diz cristão, que se denomina cristão, ele deve se orientar, se guiar pela palavra de Deus, não acrescentando nada e nem tirando nada dali, não criando revelações novas, não criando nada novo, não inovando, simplesmente permanecendo naquilo em que a palavra de Deus nos orientou.
O Senhor encerrou o cânon em Apocalipse. A revelação foi encerrada ali. Hoje o que nós vivemos são inspirações do Espírito Santo que nos orientam através das palavras de Deus. Por quê? Para que serve o Espírito Santo? Eu vou colocar aqui esse texto, você pausa e dá uma lidinha. Então tá. E o terceiro ponto muito importante que eu vejo é que a igreja ela tenha alguém que a apacente. Chame como você preferir. Pastor, líder, ancião, cooperador, bispo, presbítero, enfim. Mas todos esses nomes, eles têm que possuir o mesmo significado. Ele é alguém colocado ali para quê? Para apacentar o rebanho, para cuidar da igreja de Deus. Igrejas que não possuem pastores, igrejas que não possuem alguém com essa capacidade, meu irmão, é um ambiente muito prejudicial e perigoso. Nós vemos pessoas carentes, necessitadas de, às vezes, visitas, aconselhamentos. O que acontece? Às vezes a igreja ela possui até alguém lá com esse título, mas essa pessoa não possui os atributos necessários, que nós vemos em Timóteo 3. Faça a leitura, eu vou colocar aqui na tela, vocês façam a leitura desse ponto com calma. E um dos atributos muito importantes, ele tem que cuidar bem da sua casa, porque se ele não cuidar dos seus, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Esse homem também ele precisa ser apto para ensinar. E para ensinar, meu irmão, nós precisamos primeiramente aprender. Ele tem que ser discípulo. Como Paulo aconselhou a Timóteo, para que ele persistisse em ler, exortar e ensinar. É óbvio que o ler vem primeiro, porque se ele se dedicasse à leitura, nós vemos essa relação entre Paulo e Timóteo muito parecida com a relação que Moisés tinha com Josué. As revelações foram dadas a Moisés, mas depois elas foram passadas, transmitidas para Josué em forma de textos, em forma de escrita. E como nós vemos, o próprio Deus aconselhando em voz, né? E era para que ele meditasse naquelas palavras de dia e de noite. Meditasse, para não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Então, um homem de Deus que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele é preenchido com a palavra de Deus. Ele é nutrido com ela. Quando esse homem ele está cheio da palavra de Deus, a boca vai manifestar o quê? Aquilo que o coração está cheio. O Espírito Santo vai ministrar na sua boca aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinava. E uma coisa muito importante, que nós temos que compreender, entender e aceitar, porque os versículos existem em abundância comprovando isso que eu vou dizer. Eu vou colocar antes um relato pessoal meu. Eu sempre fui muito visitador. Teve poucas pessoas da Irmandade, da congregação a qual eu fazia parte, que eu não havia visitado. E isso, é óbvio, eu fiz quando eu era moço, quando eu era solteiro, quando eu não tinha casado, nem responsabilidade de um trabalho, apenas estudava na faculdade. Então eu visitava muito essas casas. E ao visitá-las, eu via uma carência muito grande no povo. Um desejo de visita, muitos estão tristes, perecendo, sofrendo, porque gostariam de ter uma visita pastoral. Um irmão que fosse lá, os aconselhar, os abraçar, orar por eles que fosse. Meu irmão, eu julgava muito, porque eu fazia parte de uma denominação onde o ministro da palavra, ele não era exclusivo da igreja. Paulo, ele tinha essa disponibilidade, porque ele não havia casado, ele não tinha filhos. Por conta disso, ele trabalhava, ele construía tendas para não criar nenhum empecilho para o evangelho. O evangelho não poderia ser impedido por nada. É óbvio que aquele que prega o evangelho, ele deve viver do evangelho, assim como o nosso Senhor ensinou. Mas também nós devemos dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Os dons que recebemos ministrados pelo Espírito Santo, nós não podemos cobrar. Porém, a palavra ela é muito clara, que o sustento desses homens, aquilo que eles precisam para viver, para sustentar a sua família, como na maior parte dos apóstolos, todos eles praticamente casaram, todos eles deixaram de trabalhar, como nós vemos aqui. E eu peço, abra esses textos que eu estou colocando, se você tem alguma desconfiança disso. Então, quando o homem de Deus ele tem um tempo exclusivo para a igreja, é óbvio, ele vai poder cuidar bem da sua esposa, ele vai poder cuidar bem dos seus filhos, ele vai poder cuidar bem da igreja de Deus, ele vai poder se dedicar na leitura das Sagradas Escrituras. Mas pare para pensar, se esse homem ele possui sob a sua responsabilidade
muitas ovelhas, muita irmandade. De que maneira ele vai continuar exercendo um trabalho na vida secular, com esposa e com filhos? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu me casei e tive filhos e fui apresentado para auxiliar de cooperador de jovens na minha denominação, eu tive um grande desafio, porque eu tinha que cuidar do meu trabalho para poder alimentar minha esposa e meus filhos, como manda a palavra de Deus. Eu tinha que dar tempo de qualidade para eles, ensinando a minha esposa, cuidando dos meus filhos, levando eles em sujeição, e além disso eu tinha que cuidar da igreja. E quando a igreja ela perde o foco no principal, às vezes ela piora a situação desse homem de Deus, criando diversas coisas, diversas atividades materiais sem fruto espiritual, como construção, como cuidar de templos e tantas coisas. E isso vai sobrecarregando o homem de Deus. E não sobra tempo de visitar a irmandade, não sobra tempo de visitar o povo. E eu parei de julgar eles, porque o que eles estavam fazendo era um sacrifício muito grande. E os que cuidavam bem da igreja, a casa deles estava totalmente abandonada. Estava um caos, a vida material deles, um fracasso. É uma pena, mas isso são sequelas que um sistema humano que se distancia da palavra de Deus gera naqueles que seguem aquela doutrina, aquele ensinamento. E quarto e último ponto é assistência social. A tua congregação, o teu grupo de pessoas, ele precisa prestar assistência social. Não somente aos de dentro, mas também aos de fora, como nós vemos em Gálatas 6:10. A religião perfeita, como fala em Tiago 1:27 e 1 Timóteo 5:1-16, a religião perfeita é que nós cuidemos das viúvas, dos órfãos, enfim, dos necessitados, dos pobres, daqueles que precisam. E também as demais coisas, que nos apartemos da concupiscência do mundo, é óbvio, mas o cuidado, não basta nós nos santificarmos, nós cuidarmos da nossa vida, cuidarmos da nossa casa e não prestarmos assistência à sociedade. Não só os de dentro da fé, mas também os de fora. Então veja assim, se a igreja ela possui, se o teu local, se a tua congregação, ela possui esses atributos, meu irmão, tu alcançou uma sorte muito grande. Levanta a mão para os céus e dá glória a Deus. Esquece os defeitos da igreja. Isso é relevante porque ela tem o essencial, ela tem o principal. Defeitos, problemas com pessoas, enfim, isso vai ter em todo lugar. Mas esses pontos, esses 4 pontos que eu listei, eles são essenciais. Não dá para abrir mão deles. E se no teu local onde você congrega, você não tem isso, meu irmão, procure outro lugar. Pode ser que você encontre até mesmo dentro da tua denominação, que você não tenha que abrir mão de sair da tua denominação. Mas se for necessário você abrir mão da tua denominação para que esses pontos cruciais, que são o alvo daquilo que eu compreendo dentro da palavra de Deus, de alguém que por 10 anos leu muito a palavra de Deus, sei que tem muita gente muito mais capacitada, muito mais graduada, com muito mais condição do que eu. Mas o que eu estou falando, muitos desses homens graduados, que leram a palavra de Deus na sua vida toda, também chegaram nesse mesmo consenso, nesses mesmos pontos, tá bom? Então eu quero encerrar esse vídeo aqui, desejando que você encontre um bom local para que você possa servir a Deus, tá bom? Que a paz de Deus esteja em teu coração.